Olá, sejam bem-vindos ao Voz e Visão, o podcast que une a odontologia e o mundo do empreendedorismo como um todo. Hoje teremos uma convidada que eu tenho verdadeira paixão por ela, que a Karen vai apresentar daqui a pouco. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma apresentação dos nossos patrocinadores, né? Primeiramente, o Reed Institute, esse instituto maravilhoso que oferece cursos em diversas áreas da odontologia e da medicina em diversos lugares do Brasil, principalmente com sede em Recife. Nós temos a SG Solution, que é essa Smart Solution que oferece soluções na área de implantodontia, de enxertos e tudo mais. Produtos de alta qualidade para o Brasil e para o mundo. Temos também a Cravo e Canela Doces, eu sou suspeito de falar, né? Sou fã, que oferece esses doces que tão bem adoçam nossas tardes, nossa vida como sempre, né? E hoje, um apoio especial do Instituto Braga de Odontologia e Pesquisa, né? Esse instituto que eu tive o prazer e o carinho de vivenciar a sua origem. Fiz parte da equipe, né, que formou essa instituição. Aprendi tudo que eu sei sobre gestão de escola, sobre como lidar com o público acadêmico de pós-graduação e justamente aprendi com esta que é talvez a maior empresária na área do ensino da harmonização orofacial hoje no Brasil, né, Karen? Exatamente. Sejam bem-vindos ao Voz e Visão. E hoje nós temos a honra de receber Angélica Amar. Seja muito bem-vinda. Angélica obrigada. É CEO do Ibope, né? Uma mulher cuja a trajetória manda muito bem como representante das mulheres no empreendedorismo como um todo. À frente do Ibope aí, você vai contar um pouco mais da sua história. Sem militar, e a melhor parte, sem militância, né? Exato. De maneira suave, elegante, suave, né? Firme, que é o mais importante. Como? E a Angélica está aqui hoje com a gente para falar um pouco dessa trajetória, inspirar as pessoas, né, Angélica? E ela mostra principalmente o poder que a maturidade nos dá, né, ao longo da carreira e como que você agregou toda a tua expertise no mundo empresarial, principalmente vindo de grandes empresas como a Editora Abril, e transformou no Ibope, né, que em determinado momento, vou até falar um dado interessante, formou 16% dos títulos de especialização em ROF do Brasil foi o Ibope que emitiu. Olha aí, uma baita responsabilidade. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada, muito obrigada. E conta pra gente, Angélica, como é que você chegou, como é que... Posso só fazer uma coisa antes? Pode, lógico. Eu não vou aguentar, então um presente pra você, da Cravo e Canela Doces. Muito obrigada. Eu vou ter que aguentar, não vai dar pra abrir, né? Mas logo mais. Mas vamos abrir. Vale a pena. Eu queria... Antes de responder, queria só fazer uma correção de mãe, né? Se você me permite, né? Fica à vontade. Estava esperando. O microfone é seu. Quando você diz eu fiz parte, né, da equipe, né? Fico super feliz, porque hoje você está com a sua escola, mas você não deixa de fazer parte do coração da escola, né? E do meu também. Isso também. Olha, e eu posso falar, tem que fazer, porque olha o que a gente tem de história. Muita. Não cabe num podcast. Não cabe no podcast. A gente faz em capítulo, né? Temático, né? Temático. Fácil. Vários episódios. Mas conta pra gente. Então, a minha trajetória aí é grande, né? Mas sempre com um pezinho no empreendedorismo. Meu pai era muito empreendedor. E ele, além de ser professor da USP, meu pai e minha mãe eram da USP, ele, além de ser professor da USP, ele montou uma faculdade em São Carlos, né? E trabalhava muito, e era extremamente rigoroso, tal. Foi aonde eu tive uma visão do que era ensino e tudo mais, né? Mas eu me formei em comunicação social, queria fazer jornalismo, achava que jornalismo não ia dar dinheiro, e fui para a editoração, que também mais ou menos a mesma coisa. E desde pequena, acho que é a questão do foco, né? Da determinação do você querer. Eu vinha do interior, passava de ônibus em frente ali à Editora Abril, eu olhava aquela árvorezinha verde e falava, quando eu crescer, eu quero trabalhar aqui. Jura? Mas eu não tinha noção do que eu queria ser quando eu crescesse, mas eu queria trabalhar lá, né? E aí eu me formei em editoração. E aí, comentando com um amigo, ainda sem terminar ainda a faculdade, que eu tinha vontade de trabalhar na Abril, ele falou, entra para fazer qualquer coisa. Entra e lá você começa, né? E eu tive a sorte de entrar para o marketing direto e foi aonde eu comecei, com assinaturas. Aí eu cuidei de vários projetos na Abril. Foi um caso aí que a gente brinca de amor sem vergonha, porque foram quatro
4 vezes que, sabe, eu trabalhei na Abril, entrei e saí. Durante quanto tempo ao todo? Isso foram uns 20 anos, mais ou menos. Meu Deus. Né? Caramba. Mais uns 30, mais ou menos. Você pegou a era de ouro da Abril. Peguei. Então, se a gente contar, né, esses anos, né, nos intervalos, esses anos foram nos intervalos entre 76 a 2014. Então, acho que até dá mais um pouquinho, dá mais quase uns 40. Enfim, e aí eu sempre... Aí saí, às vezes, a área que eu estava, ou eu recebi um convite, depois, nesse período, fui para a agência, né? E também empreendendo, período de interior, que a gente morou no interior. Eu tive uma casinha de chá, da casinha de chá eu também montei uma escola de culinária. Eu quero essa história, eu quero saber dessa história. Tá aqui na ponta da língua para contar a história da culinária. Da culinária, né? Eu sempre gostei de cozinhar, mas de brincar, né? Nunca não A brincadeira que ela leva a sério, pessoal. Posso afirmar com veemência. Cozinha muito bem. Sem um conhecimento assim muito profundo, mas nós fomos morar no interior uma época. E eu estava muito brava, porque nós tínhamos voltado dos Estados Unidos, eu queria voltar para Abril, e aí fomos morar no interior. Eu com 3 crianças pequenas, né? Falei, o que eu vou fazer lá, né? Não tenho o que fazer, que agonia, tal. Não podia nem passear na hora do almoço, que tudo fechava para almoçar. A minha mãe falava, é bom lá, você pode ver vitrine, elas mudam no verão e no inverno, né? E nada muda e você vai viver muito bem lá. E aí eu gosto muito de bordar, resolvi fazer um curso de bordado no Sesc. E aí, lógico que a conversa com aquela mulherada era o quê? Né? A cozinha, a falta de funcionário, etc, etc. Eu falei, por isso que eu achei que aqui eu ia aposentar meu freezer, né? Mas eu não consigo uma pessoa para cozinhar. Você sabe congelar? Eu falei, sei. Você não quer ensinar? Eu falei, ensino. E aí juntou, sabe, eu punha uma na cozinha, 2, depois comecei a expandir, comecei a trazer mais pessoas, punha um anúncio no jornal, né? E aí enfim, né? Virei a Angélica dos congelados, comecei a ficar conhecida na cidade. E aí um dia... Só recapitulando, que cidade era? Em Poços. Eu sou de São Carlos. É isso que eu ia falar, era São Carlos ou era Poços? Era Poços de Caldas. E aí eu... Perdi. Agora... Congelados, tá? Aí eu estava lá com os congelados e também, paralelo aos congelados, aconteciam algumas novidades que se faziam. E aí... sabe, tinha um curso, começou a onda de chocolate, e eu vinha para São Paulo, fazia alguns cursos, voltava para Poços, fazia nesse meio tempo. A Consul me descobriu lá. Eu fui dar aula de congelados para a Consul no Brasil todo. Caramba! Né? Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Porque eles me contratavam por curso. Você vem dar um curso das 2 às 4, das 14 às 16. Eu falava, o resto do tempo eu vou ficar fazendo o quê? Aí descobri que sobrava mulher que queria fazer o curso. E eu falei, então, pera um pouquinho, então eu vou fazer, sabe, das 9 às 11, das 2 às 4, das 5 às 7, das 8 às 10. Ganhava por turma, estava feliz da vida, né? Sim. E aí foi essa questão da culinária. Aí, sempre que queriam alguma novidade, aí micro-ondas, só faço café, chá. Comecei a desenvolver a culinária no micro-ondas e era uma forma de eu poder ter uma atividade em Poços. O que eu ia fazer com marketing direto em Poços de Caldas. Sim. E aí montei minha lojinha de chocolates, porque Poços não tinha um chocolate da cidade, como tem Gramado, Campos e tal. E criei, assim fomos indo. Aí voltamos para São Paulo. Foi quando aí foi a minha outra volta para Abril. Para Abril. E sempre na Abril, ou montando departamentos, ou às vezes consertando. A minha última passagem foi na publicidade. Eu nunca tinha trabalhado com publicidade, mas comecei a trazer um pouquinho do marketing direto para a publicidade, que a publicidade é um glamour. Você faz a publicidade, ó. E aí, estou colocando lá. O marketing direto, ele mede a resposta.
Então, eu comecei a implementar um pouquinho, trabalhava com pequenos clientes, é muito gostoso isso, né? E fui fazendo esse trabalho na Abril com publicidade, né? E fiquei meus últimos 10 anos lá. Daí surgiu o termo processos, Lécio. Processos, que eu sempre briguei. Processos, Lécio. Precisa ter processo, Lécio. Tem que ter Você sabe processo. que eu falo isso pra ele toda semana. Como diz a Angélica, você precisa ter processo toda semana. O que é muito engraçado que é assim, né? Uma aquariana exigindo processo de um virginiano. Pois é. Cara, eu vou falar... Não, o pior que você não sabe. Você me tornou uma pessoa extremamente metódica. A bem da verdade é essa. Porque eu sou o cara que faz lista, que exige que eu faço reunião para poder brifar as coisas, entendeu? Porque eu falo, gente, esse aqui, ó, tal processo tem que ser dessa forma. E ninguém entende quando eu falo tal processo é dessa forma. Aí uma vez, uma reunião com o sócio, eu falei, por que você fala processo? Eu falei assim, cara, eu tenho motivos. Eu já sofri muito. Já sofri muito. A danada da ata. A danada da ata. Era foda. A volta pro Ibope eu ando mais light. Mas a gente consegue desenvolver pessoas que criam, né? Isso. Então é tranquilo. Sim. Enfim, estava eu na Abril, ia bater os 60 anos, né? E já tinha tempo para aposentar, mas absolutamente apaixonada por trabalhar pela Abril, por tudo. Mas a Abril começou aquela queda, né? Porque não se acreditou muito no online e tudo mais, foi uma virada muito grande, né? E eu comecei a pensar em me aposentar e, ao mesmo tempo, me aposentar oficialmente, né? O título ali de aposentada, ter meu dinheirinho ali, né? no final do mês, né? Mas o que eu ia fazer? E nós estávamos reformando um espaço, André, Felipe e eu. E eu falei, bom, uma parte disso eu vou fazer alguma coisa quando eu me aposentar. Mas sem a mínima ideia. Falei, não, me aposento, aí vou descansar uns mesezinhos, tal, e aí vou cuidar um pouco dos netos, que meus filhos, eu digo que eu monitorei, era tudo por telefone, tá bem, não tá, engessou, não engessou, tá tudo certo, mas não dava tempo. Sim. Então, eu queria um pouquinho de tempo para mim. Aí, um dia, eles me ligam. Nesse espaço, eles iam ficar com a Critéria, né, com uma parte, e eu ia ficar com a parte de baixo, os 2 primeiros andares. Véia, porque esse é meu nome, né? Véia, é o seguinte, você tem que acelerar a sua aposentadoria, porque surgiu uma ideia aqui de montar uma escola de odontologia, e você tem que vir para cá. Eu falei, escola do quê? Né? Eu falei, eu não sei o que é dente, eu morro de medo de dentista, eu não acho graça na profissão, eu não achava, falava, que profissão, uma boca, sabe? E eu vivia em tudo, aquele glamour da Abril, era só festa, viagem, cuidava de Veja Rio, Copacabana Palace, não sei o quê, não sei se é comigo, né? Mas vamos saber como que é esse negócio. Não se preocupe, você não vai dar aula. Então, tem quem dê aula, você só precisa vir aqui de vez em quando, saber como é que está. Como quem diz assim, você passa aqui, fecha o caixa e vai embora. Você acreditou, né? Eu acreditei. Ensinei tanto esses meninos a não mentirem e eu acreditei. Ainda jogaram uma bomba na mão dela, né? Que o cara que cuidava da clínica em si... Aí, lá fui eu, né? Não, você vai conhecer o Dr. Lécio. Ai, que medo, né, Dr. Lécio, né? Vou conhecer o Dr. Lécio. O nome assusta. Lá. Não sabia absolutamente, mas eu estava completa. E a toda a parte acadêmica também, nada, zero. Eu tive aquele tempinho lá com o meu pai e tudo, mas... É isso que eu ia te perguntar. O fato de você ter... Porque eu lembro que você me contou uma vez que foi praticamente uma coincidência seu pai ter tido faculdade, né? Foi. Coincidências assim, né? As pedras acabam... Isso aconteceu, aquela hora, aquele momento, e vamos. Foi mais ou menos... Você nunca tinha trabalhado na administração da faculdade, nem nada? Não, e nem estudado. Porque o meu pai era um professor extremamente exigente, extremamente. Meu pai já realmente apareceu pai de revólver na porta da casa do meu pai, porque ele reprovou a aluna com o vestido do baile de formatura por pouquíssimo. Ele era extremamente rigoroso. Uhum. E ele me disse, falou, olha, é o seguinte, acho que você quer
Você deveria estudar em São Carlos, e eu querendo ir embora para São Paulo. E aí você vem estudar em São Carlos, só que eu quero te dizer, comigo não vai ser fácil. Primeiro, porque você sabe que eu puxo, né? Segundo, porque eu não quero nenhum tipo de comentário, de qualquer tipo de, né, comentário. Sim. Que eu Ele tô também te era privilegiando. publicitário? Hã? Ele também era? Não, ele era bibliotecário, ele era da área de comunicações. Eu fui ali perto, mas biblioteconomia eu não queria fazer, eu não tinha a visão que ele tinha, que a biblioteconomia era você administrar e disseminar a informação. E era aquela história, não, é o óculos na ponta do nariz, tirar pó do... Não, era a informação. Sim. Quando ele colocou computação na faculdade, nossa, mas assim, teve uma evasão sem tamanho, porque ninguém queria. Muita gente queria realmente aquilo, e ele queria realmente, ele era visionário, ele queria realmente que todo mundo tivesse acesso à informação. Era lá no Google, Você sabe que a Angélica, ela teve algumas celebridades hoje do mundo, né? Político, inclusive, como colega de turma, né? Tiveram algumas celebridades aí, né? Na época, como que chamavam ele? Hã? Como é que chamavam ele, o homem? Ele tem um apelido, provavelmente. Não. Não tinha? Eu acho que ele tem mais apelido hoje. Ah, com certeza tem. Com certeza ele tem. Com certeza tem. Pode falar? Pode. Só para contextualizar, estamos falando do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Foi colega contemporâneo de escola da Angélica. Olha só. Você sabia dessa? Não. Era. E era o aluno mais bravo, né? Nossa, assim... E, na verdade, aí teve um dia até que eu comentei, né? Falei, poxa vida, né? Você me julgou tanto, né? Porque a gente dizia, Gilmar, vamos matar a aula, vamos passear. Chamar Gilmar Mendes para matar a aula. Porque chegava a época de finados, era uma festa na porta do cemitério, tinha um caminhão de melancia, ele não cortava cirurgicamente a melancia como você, mas ele cortava e a gente ia comer melancia no caminhão. Vamos, Gilmar, vamos. E tinha um único aluno, que era aquele repetente. Ele já tinha 18 anos, tinha um jipe, encarapitava todo mundo no jipe e ia, não vou. Gilmar, passa a cola. Não passo. Gilmar, não, sabe? Ele era muito bravo, sabe? E daqueles que a prova dele era... Né? E ele sempre disse, eu vou para o Instituto Rio Branco, eu vou ser diplomata e tarará. E, enfim, conseguiu, né? Foi aí um tempo... E realmente, sabe? Então, eu garanto que ele estudou, e muito, e não colou. Deixa eu te fazer aí, visões políticas, né, elas são divergentes, e aí mas acontece. Não podemos, assim, nem todo mundo é perfeito, a verdade é essa. Mas vamos lá. Dentro desse nosso tema, quando que você viu que empreender, já que você acabou sendo, vamos colocar dessa forma, foi imposta a odontologia para você, de certa forma? Sim, onde que você entendeu que empreender em educação na odontologia, né, seria o caminho? Logicamente que a gente pensa numa visão que tem que ter coragem, né? Aí eu te pergunto, quais foram os primeiros passos que você viu, onde você viu que você estava no caminho certo nessa área? Ali, meados de 2015, né? Eu primeiro precisei achar que eu estava no caminho errado. Né? É mesmo? Aquela do que eu estou fazendo aqui, o que eu posso colaborar, o que eu posso fazer, o que eu posso... Eu não entendo. E aí as pessoas falavam uma linguagem que eu não entendia. Né? Então, para mim, era extremamente difícil. Né? Então, hands-on, eu sei, hands-on, mas o que significava, entendeu? Uma série de coisas. Eu realmente não sabia. Muita gente me apoiou nessa época, e tudo mais. E também, de uma certa forma, como foi muito rápido, eu estava vivendo um luto de saída da Abril. Sim. Eu queria sair. Foi logo, né? Logo. Inclusive, nesse meio tempo, eu tive uma cirurgia, tive uma licença médica um pouco longa, e durante essa licença médica, eu já estava começando a trabalhar no Ibope. Aí eu ficava lá embaixo na clínica, não podia subir escada, tal, fiquei um tempinho. Enfim, e aquilo lá foi me assustando muito, né? Foi me assustando muito. E eu também, uma coisa importante, eu fazia tudo. Eu fazia o coffee break na minha casa, aí exercia culinária, batia bolo, etc. Era bom, né? A Karen da Banoff até hoje. Mas jura que você que fazia? Fazia. No início? Fazia. No início eu fazia tudo, algumas coisas. Comprei o pãozinho, mas o sanduíche fui eu que
que fiz, etc. Então, eu estava cuidando, porque também eu tinha esse sentido do care, eu gosto muito de... Sim. Eu sou muito cuidadora, vamos dizer isso de uma forma geral, né? Então... Serra Negra que o diga, né, Serra Negra? Tá ali quietinho, pessoal. E aí, então eu comecei, aí eu falava, meu Deus, eu não tenho o que fazer aqui, né? Eu não tenho o que fazer. E, ao mesmo tempo, eu sabia que se eu não fizesse alguma coisa, eu não ia ter aquela coisa que era o que os meninos quiseram me incutir. Você só vem aqui para fechar o caixa e vai embora. Era a minha responsabilidade trazer o caixa, né? E aquilo foi me assustando, né? Assustando. Aí chegou um dia e eu brinco que a pessoa, que eu não preciso de ninguém para brigar comigo. Eu brigo muito comigo. Olha aqui, olha, presta atenção, vamos... E aí, algumas conversas com dentistas, né? Então, tá bom, vamos divulgar o curso. Aí eu queria fazer as métricas, pensava em tudo isso. Não, a gente põe lá no Facebook... Dentista não faz conta de nada. Não, e era assim, a gente põe lá no Facebook. Eu falava, tá aí, né? Sei lá, né? Falar, o que vai acontecer? Vou deixar lá no Facebook, né? E eu comecei a ver que eu falei, bom, o negócio é o seguinte. E um dia eu conversei comigo e disse o seguinte, você tem uma opção. Você fecha a porta, bota uma plaquinha, fui estudar odonto, daqui 4 anos eu volto. Aí você vai saber tudo de odonto, tá? Mas, por outro lado, o que você faz que o dentista não faz? Ele faz um monte de coisa que você não sabe fazer. Não é possível que você não tenha alguma coisa para colaborar. E aí eu comecei a trazer toda essa questão, tanto do coffee break, tanto de uma odontologia mais divertida. Sempre foi, abrindo um parênteses aqui, o coffee break do Ibope não tem pra ninguém, né? Até o Zé. Nossa. Pai, vai pro Ibope hoje? Eu posso ir pro coffee break? Foi, pode. Ele queria ir por causa do coffee, você acredita? Isso o meu neto agora, ele fala para mim, mas é o dia que tem lanche, sabe? O Nico também já conhece, sabe? Então, eu comecei a olhar essa coisa, eu falei, outra coisa, né? O dentista, ele sai da casa dele, ou do consultório dele, ele sai do habitat dele por, no mínimo, 2 dias e fica aqui. Eu tenho que dar um certo conforto. Então, assim, desde assim, de detalhes, lembrar de aniversário, uma grávida ter um chá de bebê, ter um puff para ela esticar, enfim, ter aqui sempre aquele cuidado, muito aluno de fora, você cuidar desse aluno de fora e também fazer essa divulgação. E atrás de venda, não é, o lead cai aqui, não. Eu vou buscar as pessoas. Então, eu comecei a olhar, comecei a formatar, talvez, o meu negócio, vamos dizer. Sim. Mas, assim, no fundo, ainda eu olhava e eu falava, sangue, dente, boca, não sei se é isso e tudo mais, porque também assim, não tem quem limpa a clínica, limpava a clínica, não tinha... Uma vez eu fui entrevistar uma pessoa, era greve de ônibus, as funcionárias não foram, eu estava, vem cá, vamos conversar, você não se importa, eu vou passando o café, coando o café, porque vai começar a aula. Ele falou, então tudo bem, não tem problema, eu vou lavar essa loucinha aqui para você. Aí eu contratei, claro, né? Também trabalhar comigo, não era para lavar a louça, mas, poxa vida, né? Já. E, enfim, e aí foi isso que eu comecei a olhar, mas o conteúdo com o que eu trabalhava, eu não conseguia conversar com ele. Era isso que começou a me preocupar. Aí, um dia, apareceu um dentista, né? Conversou comigo, olha, eu não sei se você sabia, a gente está com isso foi 1 ano de Ibope, né? Nós estamos aí começando a fazer um curso de Botox, o que você acha? Eu falei, acho que já começou a falar, né? Falar minha língua, né? Vamos fazer. Aí começamos a fazer as imersões de toxina e preenchimento, né? E aí eu comecei a me encantar até, inclusive, pela odontologia. De ver como é bonita, como tem beleza. Sim. Claro que tudo tem os seus bastidores, tudo tem o visite à nossa cozinha, mas ver os resultados incríveis. E comecei até a perder o medo de dentista, porque tem pessoas fantásticas, né? Você ama, você briga, você aprende, né? E aí eu comecei com a Hoff. E aí, nesse sentido... logicamente que o Ibope ele é reconhecido nacionalmente, né? Até fora do Brasil.
A gente vê casos de alunos que vêm hoje da América Latina. Se tornou uma referência na harmonização, né? Como que se equilibra, na realidade, né, esses pilares que você tem na rotina, né, em trazer essa parte da prática clínica, da pesquisa, do ensino dentro do dia a dia lá do Ibope? Porque é um instituto que é voltado principalmente para a parte acadêmica, mas você tem a obrigação com o paciente, principalmente, né? Como que é essa tua relação? Isso é importante, isso serve até de corte, tá, Diego? Como que é a relação do Ibope com o paciente? Né? E a interação com os alunos, e transformando isso em resultados na parte de ensino. Essa é uma preocupação muito grande. Tô querendo aprender, tá? Eu acho que assim, isso é uma preocupação muito grande do Ibope, no sentido de entender a necessidade do paciente, né? Na clínica, né? Você entender todo esse ciclo, como você consegue para atrair o paciente, né? Então, a gente já tem, assim, lógico que nós temos, como qualquer consultório, como qualquer dentista, tem aquele dia onde dá um volume de faltas que é inacreditável, acontece. A gente hoje já começa a perceber isso, que é uma coisa interessante e temos muita clareza com os alunos, né? Tem as situações, por exemplo, lógico que aquelas que são, não tem jeito, né? Que uma greve de ônibus, esse sábado mesmo, né? Nós tínhamos 24 pacientes para amanhã agendados, tivemos um número de faltas muito grande, porque ia ter um tufão, o vento, etc. Muita gente ficou com medo de sair na rua. Mas a gente já conhece, assim, por exemplo, choveu durante a semana. Tudo bem, abriu o sol no sábado, nossa, vai ser uma evasão sem tamanho. Porque eu vou para... Mesmo que seja no caso da harmonização, né? Mas não deixa de ter uma dorzinha, né? Então, eu vou tomar sol e tudo mais. Mas, enfim, a gente sabe que são pontos realmente que ele tem que estar extremamente equilibrados. A equipe, porque a equipe tem que falar uma mesma língua, né? E eu tento, óbvio, não é uma questão realmente de querer impor, né? Mas é assim, a filosofia do Ibope, né? A escola, a gente que começou, então trouxe aí uma certa filosofia, né? Então, mostrar isso para a equipe, né? De tratar as pessoas como elas, né? Como nós gostaríamos de ser tratados, né? Sim. Então, é esse equilíbrio do paciente, do aluno, que ele é nosso cliente, né? O paciente, ele é paciente, mas ele é o nosso cliente, do aluno, que é o nosso cliente também, atender essa expectativa do aluno, que são... Né, que é de ter muitos pacientes para ele atender, do paciente de ser bem atendido e dessa equipe que vai estar junto com todo esse pessoal, né? Sim. Você acha, Angélica, que eu sempre achei uma coisa muito interessante no Ibope, que é a liberdade que você dá para essas equipes. Isso, assim, eu acho que é até uma vantagem nesse ponto você não ser dentista. Porque eu falo pro Leandro, né, quando eu comecei a ir pro Ibope, tá, eu sempre adorei, porque eu sempre achei muito chique, né, o Ibope. Não, então, Sérgio, eu lembro quando o Sérgio falou, desculpa. A melhor roupa que eu tinha no mês, eu deixava para ir dar aula lá. Não, o Sérgio, na hora que a gente falou, Sérgio, a gente vai dar um curso no Ibope, ele falou, cara... Agora eu sei que eu cresci, meu nome tá chegando antes de mim. O Sérgio fala que o Ibope é boutique. Sim, né? Sempre foi. Sempre foi. É que é engraçado, porque eu nunca imaginei que você tinha passado por essas coisas de pensar. Olha que louco, como é bom a gente conversar, né? De você ter dúvida se era o seu lugar, não. Porque você sempre esteve muito bem encaixada ali. E eu, como dentista, nunca, por exemplo, questionei. Pelo contrário, eu falava, poxa, essa mulher é foda. Né? Você não sabe quanto eu roi unha de medo de estar fazendo besteira. Mas assim, nunca a gente percebeu, sabe? Assim, pô, a pessoa... Pelo contrário, muito pelo contrário, né? A gente se inspirou sempre, né? Eu sou suspeito. Sempre se inspirou. E sempre que eu ia pro Ibope, eu tinha essa questão da melhor roupa, porque eu sempre achei um lugar muito sério, né? E eu tenho essa... Inclusive, eu aprendi a me vestir por um encontro... A Angélica não sabe dessa história, né? O ciclo militar, aquele Foi, almoço. teve uma...
Eu não ia, eu dava aula, não dava, estava no mestrado, aí não tinha muitos eventos que eu precisava bolivianos, me arrumar. né? Os bolivianos, que aí tinha um jantar, era um feriado, eu fui super arrumada, chegou lá, era um clube, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Até o taxista... O Lécio não te ajudou em nada, claro. Né? Ele deixou o circo pegar eu não sei fogo, porque claro. eu naquela correria e tal, e ele não me falou que era um clube. Quando eu cheguei lá, até o moço do Uber falou, nossa, moça, a senhora trabalha em banco? Só que era feriado. Acho que ele falou, por que ela tá indo trabalhar, né? O cara do Uber. E eu falei, não, eu tô indo. Quando eu cheguei lá... Povo de roupa. Meu Deus, que todo mundo de biquíni no clube. E eu falei, gente do céu, o que é isso? Aí comecei a seguir as blogueiras, né? Porque eu falei, preciso aprender a me vestir, né? E aí eu fui, e o Ibope era meu teste, né? Você sabe porque que quando naquela época, eu morria de medo dela andar com você... Né? E aprender. Porque eu não tinha tanto... Assim, eu não tava em condições de levar minha esposa no estilo Angélica, no estilo Braga de ser, né? O Braga Lifestyle, né? Amar Lifestyle. Tá, desculpa. Amar Lifestyle, vai lá, beleza, vai. Eu notava que eu via sempre a Mariana, ainda vamos contar da história da Mariana, né? Sim. Vou contar a história da Mariana na praia. Essa eu quero contar. Essa liberdade que você dá para as equipes, assim, como é que foi, né? Porque você apresentou sempre um nível de confiança muito grande nas equipes que você colocava lá dentro, para dar aula mesmo, dos cursos, né? E você tem um feeling muito grande, né? A gente sente, conversando com você, que o teu feeling, assim, se você errar, é porque, né? A Angélica falou... É muito fora da curva. E como é que foi, assim, como é que você vê a tua bagagem, né? O que você trouxe que te fez ter esse feeling, assim, para saber qual é a equipe, qual que vai dar certo, qual que não vai? Bom, antes de mais nada, eu achei que eu vim aqui, claro, né, numa posição de trazer informações, né, e contar coisas. E eu estou ouvindo tanta coisa que eu falo, sabe, meio que assim, que Angélica é essa, né, Ibope, é ótimo, né, muito legal isso aí, né. Uma vez eu estava fazendo... Aliás, foi minha última passagem na Abril, e essa passagem sempre havia um convite, mas eu sempre passei por toda a formalidade dos processos, né? Entrevista em inglês, se tivesse, testes, tudo que tiver, passei por tudo isso. E eu estava conversando com o meu último chefe, e aí, fazendo essa entrevista, e eu tinha saído de um trabalho que eu estava, eu falei, eu tenho um compromisso, já volto, e essa entrevista alongou, e eu olhei lá fora, estava escuro, falei, nossa, né? Já pensando, mas enfim. E eu não lembro o que eu falei de intuição, e ele me disse assim, você acredita na sua intuição? Eu falei, acredito. Ele falou, bastante. Eu falei, bastante. Falei, perdi a vaga, sabe? Porque eu falei, agora, acho que não era para falar isso. Mas eu sou muito daquela história. A gente sempre tem dúvida, né? Falo, não falo, e eu sou sempre, vamos pela verdade, né? E aí, assim, aconteceu, né? E sempre foi ali na base de você... Bom, às vezes um sexto sentido de você olhar para as pessoas, sabe? Falar, é legal, eu acho que, poxa, é por aí, eu acho que vai dar certo. Claro que às vezes não acontece, tá? Uhum. Mas eu acho a melhor forma, entendeu? Assim, de você deixar a questão da liberdade, né? Ela depende, né, de como as pessoas encaram, mas deixa ela mostrar o que ela tem para mostrar. Eu quero que ela queira trabalhar aqui, que ela acha que aqui vai ser bacana, que ela tenha vontade de vir e que ela vá dar o melhor dela, né? Então, eu acho isso muito gostoso. Para mim, eu também tenho uma coisa que eu já fiz muitas vezes, como era bom, por exemplo, às vezes já aconteceu eu encontrar funcionários meus que, às vezes, eu cheguei até a demitir porque eu não tinha mais oportunidade ou de crescimento. Uma vez eu encontrei com 2 no aeroporto e eles estavam numa alegria, né? Eu ainda era gerente, eles já eram diretores, então foi uma coisa assim muito legal isso. Então, eu acho que a gente tem que dar a liberdade das pessoas poderem entregar o que elas têm de melhor.
Daí, né, a gente vai ajustar, a gente vai conversar, mas eu acho que o fato de eles poderem fazer... Então, tem isso mesmo. Então, para mim, essa extrema importância quando existe, sabe, essa coisa do fazer, do participar. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa numa entrevista, ela assustou. Eu falei assim, você é palpiteira? Ela ficou... Eu falei, porque aqui a gente adora palpite, opinião, me conta, né? O que você acha, como que é e tudo. Então, é muito gostoso. Eu adoro chegar no Ibope e as pessoas virem me contar as coisas. Olha, aconteceu isso, ou vamos fazer isso. Hoje a gente estava montando lá toda a decoração de Natal, né? A alegria delas, né? Imagina, qualquer pessoa não ganha para isso, sabe? Eu estou aqui. É um senso de pertencimento mesmo. Exatamente, pertencimento. A gente vê nos detalhes. Eu lembro da primeira árvore que você montou, você colocou o nome e a foto, né? De cada colaborador, de cada colega que trabalhava lá, com um carinho enorme, cara. E assim, esses são esses pequenos detalhes que eu tenho inveja, branca, lógico, mas uma inveja, de que assim, você pensa em detalhes que a gente não vê. A gente não. Não, eu não vejo. Porque eu falo pra... não vou entrar nesse mérito. Tá vendo? Porque é uma característica... Eu tô na covardia hoje, pessoal. Tô na covardia. É uma característica sua muito, mas é exatamente isso. É o cuidado no detalhe. Eu falo assim, né? Tem uma frase, não é minha, mas o diabo mora no detalhe. E você sempre colocou isso, né? Então, no coffee que a gente percebe... Poxa, imagina assim, você ir para um lugar que você vai pensando no coffee, né? Era muito gozado, assim. E porque era muito bonitinho, porque era muito... Assim, até hoje. Feito, né? Para você... poxa, eu fiz... Não tem igual, né? Mesma coisa alguém te preparar um bolo, Aqueles te preparar... palitinhos. A gente gosta... Você sabe que isso gera muita reclamação. Né? Ciúme? Não, quando, por exemplo, a gente entrega uma avaliação para os alunos, né? E sempre, às vezes, tem um comentário a respeito do coffee. Há muito tempo não tem trufa. E aquele... Então, assim, aquela... Às vezes você olha naquela loucura, você fala, meu Deus, mas peraí, fala do ensino, né? Ou comenta alguma coisa. Mas é realmente, assim, aquela coisa do mimô, mas... Eu acho que eu sou assim. Eu criei os filhos assim, os netos, então, meu Deus do céu, sabe? Então, e assim com a equipe, assim com os alunos, assim com todo... Eu gosto muito. É uma coisa... E é um termo que a gente usa muito lá, família Ibope. Né? Família Ibope, porque é realmente assim, é como se eu estivesse recebendo alguém na minha casa. É muito gostoso, é muito bom, né? E a gente ouvir também, né? Ouvir o que os alunos querem, ouvir as sugestões do que eles querem, né? De que tipo de aula ou algum tipo de curso, alguma coisa, ou mesmo, às vezes, isso a gente faz muito com, às vezes, alunos de fora, né? Eu queria fazer um curso de uma semana de harmonização, por exemplo, né? Me diz o que você quer aprender, o tal do tailor-made, né? Exato. Você colocou no Ibope, né? Eu queria até saber se isso veio da Abril, se sempre foi uma característica sua, que é o sucesso do cliente. Que é outro ponto, que é, assim, a gente tem... Eu gosto muito da Cris Junqueira, do Nubank, né? E o Nubank é uma plataforma que, assim, realmente você percebe um cuidado, né? E isso sempre teve no Ibope, desde o início. Só que quando começou, que a Hoff cresceu junto... A Hoff cresceu com o Ibope cresceu com a Hoff, acho que meio que se misturou. Exatamente. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Foi muito assim. O timing foi preciso. O timing foi perfeito, Exato. Mas teve essa questão justamente dessa preocupação que eu percebia, né, quando você falava poxa, o cara conseguiu trabalhar, ele saiu daqui, ele aprendeu, ele aplicando, praticou, E de onde veio esse conceito, né? Porque eu queria saber, junto com isso, se você teve muita dificuldade de trabalhar com o dentista, né, com as equipes, em termos de mentalidade, porque você tem essa questão de preocupar com o cliente. Como é que foi essa... Então, olha, veio um pouco de
vários lugares, né? A minha mãe era RH e ela era uma pessoa também de muito cuidado com as pessoas, né? Então as pessoas IAD era muito engraçado, coisas assim, desde o jardineiro, tinha um jardineiro, seu Celestino, que sempre lá na engenharia, lá na faculdade, seu Celestino não bebe, bebi de novo, bati na mulher, não sei o que, ia chorar na minha mãe, lá ia bater, e minha mãe, ela era diretora de RH, ela atendia o seu Celestino, e era assim, sabe, era todo mundo, eram os professores, a minha mãe era muito assim, né? E tinha muitas vezes que acontecia assim, mãe, aconteceu tal coisa assim, assim, o que você acha que eu posso fazer? Às vezes eram situações mais difíceis, ela falava assim, desculpa, eu não consigo te aconselhar porque sou tua mãe. Aí ela ia atrás de alguém, mas sempre foi assim. O meu pai também, o meu pai era um europeu mais reservado, mais secão. Quando ele foi dar aula na ECA, na USP, aí foi ótimo, que ele ficou mais... mas ele também era muito assim, né? De desenvolver as pessoas, de procurar, de pegar na mão, de ajudar e tudo mais, né? E depois, quando eu fui para Abril, assim, era uma empresa maravilhosa, eu brincava muito, era uma empresa que jamais nenhum funcionário precisou inventar uma dor de cabeça, matar a avó para não ir trabalhar, sabe? Olha, amanhã eu tenho uma coisa X, não vou... Eu tive uma vez um grande exemplo de Abril, né? Eu tinha acabado de comprar um apartamento, era só eu e os 3 filhos, e eu apaixonada, que tinha acabado de arrumar, falei, esse final de semana eu vou comprar uma jardineira de temperos para colocar na janela da cozinha. Era assim, o toque final que faltava, toco o telefone à tarde, a Mariana, mãe, o Zecão, que é o Felipe, né? Ele chegou da escola, não tínhamos empregada, não dava, né? Estava tudo muito apertado, e ele foi fritar nuggets. E ele colocou o óleo para esquentar e dormiu. E depois pegou fogo na cozinha. Nossa. Ela falou, mãe, não sobrou nada, queimou tudo, a minha cozinha branca, imaculadamente branca. E aí eu desliguei o telefone e me perguntaram, escuta, né, o que aconteceu? Eu estava ali perto do meu chefe, eu falei, olha, pegou fogo na cozinha. Ele falou, e aí, você vai embora? Eu falei, não, já apagou o fogo. Porque eu tinha trabalho para fazer, sabe? Então, eu entregava aquilo. Eles me chamaram e falaram assim, toda a reforma da sua cozinha vai ser por nossa conta. Nossa. Sabe? Como se fosse assim um incentivo. Então, eu sempre aprendi algumas coisas muito importantes. Outra coisa, por exemplo, que foi uma coisa muito importante que eu aprendi na Abril, que era assim, a pessoa se sentir premiada, e quando a gente está falando premiação material mesmo, em receber o que ela não pode ou não se daria ao luxo de comprar. Aquele valor dava para comprar aquilo. Sim. Que a pessoa quer, mas não, ela não vai. Então ele fala, você vai dar dinheiro para a pessoa, ela vai gastar com outra coisa. Vai gastar com outra coisa, não, vai dar uma viagem sim, a pessoa vai para Nova York, sabe? Vai viajar, vai para Nova York, ela tem que ir. E às vezes, eu não queria ir porque eu não tinha companhia sozinho. Tudo bem, eu troco por outra viagem. Vai a família inteira, sabe, para Águas de Lindóia, mas vai, né? Vai fazer a viagem. Então, foi isso. E eu acho que um pouco eu também. A minha personalidade é muito assim, né? Muito mãezona e tudo mais. Eu acho que juntou tudo isso e a gente vai aplicando, né? E como que é, né, na tua visão, lidar com equipes tão heterogêneas, né? Que você tem, apesar da potência que é a ROF no Ibope, tem outras você áreas. tem outras áreas. E outras áreas com profissionais como a Maristela Lobo, por exemplo, né? Que ela não é da ROF, apesar de ter muita coisa ligada, ela é da Pério. E é essa expoente que a gente tem hoje, né? Talvez a rainha da periodontia hoje no Brasil. Exatamente. Né? Exatamente. Mas aí você também tem profissionais como o Morita, que é outro fantástico, outro notável cara, né? E você teve Fábio Sevilha, você teve... os maiores nomes, né? Os maiores nomes, né? O Natal, né? Você teve pessoas ali que são nomes muito fortes, que a gente sabe que, às vezes, talvez o lidar com eles ali, o ego, talvez influencie de alguma maneira, mas
Como que é você lidar com essas mentes, né? Esses caras com nome tão forte dentro de um ambiente que mistura tudo que você está falando de família e tudo mais, mas com essa galera que tem já seu... tem seu... Vamos colocar seu nome right tão alto, né? Como que é isso? Então, uma coisa assim, eu jamais... Às vezes quando está muita loucura no Ibope, eu falo assim, eu queria prestar concurso no Banco do Brasil, entrar às 8, sair às 5, ficar carimbando, ir embora, não sei o que, não sei o que lá. Então, tudo isso me seduz tremendamente. Toda essa diferença das pessoas, o me exercitar em poder fazer e trazer esse conforto. Por exemplo, Maristela Lobo é extremamente, realmente exigente, né, nas demandas dela. O Ito, né? Eu lembro das demandas do Ito. O Ito também, André Ito também, né? Mas eu acho que, assim, se eu estou ali me propondo a fazer, né, e são as maiores oportunidades de aprender, né? Então, da mesma forma que eu aprendi muito com você, pegar na minha mão e me ensinar, isso tem que ser assim, biossegurança, nunca tinha ouvido falar. Hoje... Sabe, eu sou super conscienciosa com isso. Então, e obviamente, adivinha quem está no Ibope quando os maiores problemas acontecem, né? A Eletropaulo passa lá agora com a obra da Santo Amaro. Outro dia, estamos aqui para desligar a luz. A clínica lotada. Eu não estava no Ibope, era um sábado, uma amiga minha, advogada, estava fazendo o procedimento, saiu, foi lá. Então, assim, sempre acontece. Eu brinco, que às vezes com o Ito, eu falo, você é pé frio, porque as coisas acontecem quando você está aqui. Então, todas essas pessoas nos dão uma enorme oportunidade de aprender mesmo e de poder fazer. Já que o meu objetivo é sempre querer poder fazer o melhor, elas me ensinam. Porque tem duas questões. Eu estou lá no dia a dia, você acaba não vendo uma série de coisas, porque você está, né, no processo ali chato, né, monótono, né, e essas pessoas chegam. Né, então, uma vez eu lembro com o Ito, era uma questão das bombas. Né, lembro dessa história. E ele dizia que as nossas bombas não eram, ele adorava o Ibope e tal, mas tinha aquela questão das bombas que não eram. E eu colocava mais bomba, lembra? E não tinha. Eu tinha 5 bombas para uma cadeira. Não era uma cadeira, sabe, assim, era uma loucura, né? E a coisa não andava até que um dia eu resolvi entender o que estava acontecendo e o negócio era por baixo do piso. O chão, o Ibope foi ao chão. Né? E aí eu falei para o Ito, eu vou arrumar isso para você. Eu lembro, ele disse assim, mas Angélica, se você for somar o que eu te pago do aluguel no ano, vindo a cada 2 meses, alguma coisa assim, não vai. Eu falei, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu vou fazer um Ibope melhor, né? Então, são coisas assim, há pouco tempo atrás também, uma coisa que a gente, é o que eu falo, só nos ajuda. Né? Um outro dentista estava lá e ele falou assim, mas a iluminação não tá legal. Sabe assim, quando você percebe realmente alguma coisa aconteceu, que a iluminação da clínica não era como era antes. Quando ele voltou dali 2 meses... Mudou. Eu já tinha mudado a iluminação, coisa que eu não faria no meu dia a dia, né? Por isso que todas essas alterações são muito importantes, né? A escuta, né? E na sua opinião, Angélica, a gente sabe que saúde é uma área difícil de se trabalhar, né? Tem muitos detalhes mesmo, chatos até, né? Muitos cuidados, muitas regras, muito risco, responsabilidade. Né? Qual que é o maior desafio que você enfrentou, assim? O Ibope está com 11 anos? 11? 10 anos 15 já. de junho de 2015. 10 anos já. Acabou de fazer aniversário, né? Acabou de fazer aniversário. Eu lembro, eu estava lá. Exato. Teve um aniversário, aliás, nesse dia, né, da abertura do Ibope, né? Mas a gente vai festejar o ano que vem. O ano que vem que a gente legal. Vai trazer novidades e tudo mais. O Ibope... Ano 11, por que 10? 10, todo mundo faz 10, nós vamos fazer 11, né? Vamos fazer diferente, né? E agora tem espaço para isso, né? Exatamente. Agora tem espaço por isso que vai dar para brincar com várias novidades aí. Eu acho. Eu sempre falava, né, Angélica, vamos ter que pegar a casa do lado. Pegar aquela casa que é de fundo. A gente não, vamos pegar a da frente do amigo
já nos deixou, né, cara? O teu amigo costureiro. E o Felipe queria, meu amigo costureiro, o Felipe queria montar um restaurante lá, né? Ah, meu pai. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mentira que ele falou isso. Durante muito tempo ele queria. Putz. Eu perdi a pergunta. Qual é o maior desafio que você enfrentou até hoje, assim, desde a abertura do Ibope, por ser na área da saúde, ou assim, do dia a dia, sabe? O que você acha que é mais... Eu acho que o que foi mais difícil no início foi não acreditar em mim, porque eu não era dentista e eu achava que eu não conseguiria fazer nada porque eu tinha que ser dentista, né? Tanto é que me passou pela cabeça estudar 4 anos e depois voltar. Te passou mesmo pela cabeça? Passou, mas assim, era aquela coisa, um monte de coisa passa, né, pela cabeça. Mas assim, eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir porque eu não sou dentista. E fora também eu passei pela mesma coisa que os meninos passaram, né? Porque os meninos também, eles não eram dentistas e eles estavam lançando um produto para dentistas, né? E como que eu, né? Ainda com medo de dentista, né? Canino é uma coisa que late e tudo mais. Como é que... quem é você? Sabe? E às vezes eu olhava, porque exatamente tem algum, como tem em todas as profissões, né? Que eram aquelas pessoas que a gente olhava e ficava realmente, né? Sim. Mas você sentiu em algum momento algum preconceito por parte, assim, dos clientes? Muito no começo houve. Muito no começo houve. Não foi nem... Não posso nem te dizer que foi por parte dos clientes ou por... eu não sei exatamente te dizer. Mas naquela loucura toda de vamos começar e vamos fazer, e eu acho que também muito fruto também da minha insegurança, né? De não ter muita certeza de como era. Teve um hands-on dele uma vez que ele pediu para eu ajudar e eu fui ajudar e eu não sabia se eu estava fazendo certo, eu perguntava e tudo mais. Então, eu acho que no momento que eu realmente eu entendi, eu tive mais confiança. O fato, eu tenho que agregar, eu não estou aqui, sabe? Então tem aquela história, quem é? Ela é mãe dos meninos. Lá vem a véia, entendeu? Sabe? Ela vem, E era mesmo, fazer o quê, entendeu? Só comecei o Ibope com 60 anos, né? Então não tinha como, Eu acredito, né? que o fato de ser mãe, ter relacionamento com eles, isso sempre foi muito claro para mim, principalmente a diferenciação, tanto da parte deles como da sua. Tanto que, assim, quando eu lidava com o André e Felipe falando de Ibope, Angélica. Isso, exatamente. Era Angélica, né? A gente vai para as festas da casa, as festas na casa mãe, né? Mas no Ibope era Angélica. Eu nunca vi o André e o Felipe chamar Angélica de mãe, né? Dentro do Ibope, por exemplo, né? Agora já tá meio íntimo, né? Véia, mama, aí já... Não, mentira. Eu vi o André uma vez dar um abraço em você por algum motivo... Entendeu? Mas uma vez em 10 anos de relacionamento, uma vez deu um abraço nela. Eu era mais apegado à Angélica nesse sentido, de uma vez a gente chorando junto dentro do táxi. Não vamos falar o porquê, mas os dois chorando no táxi. A gente tava indo pro Espaço Iulia, pro um almoço de negócio lá junto. Rachamos o táxi junto, os dois chorando, e eu não vi isso com eles, né? Eu liguei, ô irmão, e aí? Ele falou, Lécio, por que você tá se metendo? Ele falou, cara... Né? Não tem algo. Então, assim, a gente deixa isso extremamente separado. E eu sempre acho foi. que usar as pontes, eu acho que sempre foi uma estratégia fantástica. Inclusive, era até minha próxima pergunta, na realidade, né? Se essas pontes ajudaram nas estratégias, e quais foram as estratégias que foram fundamentais para você consolidar o Instituto como referência da maneira que é hoje? Desculpa. Vamos lá de novo. Quais são as estratégias que você acha que foram fundamentais para fundamentar, né, a posição do Ibope hoje como uma referência nacional no ensino? Né? Se uma das estratégias foi justamente usar essa ponte de relacionamento que o pessoal da Critéria tem, ou se você usou outras estratégias que ajudaram? O que acontece, né? Eu acho que
quando nós iniciamos, né, eu fui muito ali com, assim, me dá a mão, me ajuda, me ensina como que é e tudo mais, né? E eles sempre mostraram que não era isso, fora essa questão de deixar tudo, porque eles tinham muito, existia uma preocupação assim, a Critéria montou um instituto, né? Eles tinham essa preocupação. O Instituto da Critéria. Quantas vezes eu vi isso? Eu falei, eu não vou deixar a Critéria vir aqui no meu instituto ou alguma coisa assim. Então, a gente sempre deixou isso separado. Não durou muito, porque você olha para mim, olha para o Felipe e falam que tem que botar uma peruca nele, né? Aí, a mesma coisa também, aí teve um dia, logo no começo, né? E estava tendo um congresso e eu fui embora e o André estava conversando com um cliente, eu fui lá e falei assim, tchau, neném, mamãe vai embora. Dei beijo Eita. nele. E neném, meu amor, não sei o quê. E aí não tem. O melhor, sabe qual que é? Tesouro. Tesouro. Chuta que é o tesouro. É o Felipe. É o Felipe. E aí eu sei que, então, quando eu fui procurar por eles, tá, era assim, sei lá, filho, com quem eu posso falar sobre... fala lá com... por exemplo, eu me lembro o PRF, os agregados, foi um dos primeiros cursos, né? Com quem que eu falo? Liga lá para o Marcelo Gaspar, tá? E o telefone dele? Chama no Facebook. Para mim não tinha essa do chama no Facebook. Me dá o telefone. Tem que ser mais formal. E eu chamei no Facebook. 11h30 da noite, mandei uma mensagem, e ele me respondeu na hora. Eu tive uma aula de PRF, acho que até 1h da manhã, alguma coisa assim, ele explicando, falando. Aí foi a primeira lição. Dentista acorda cedo, dorme tarde e é muito ocupado durante o dia. Então, 6h da manhã, se você abrir o telefone, ele te chama, né? Sempre, depois das 8, principalmente. Exato, é sempre ou 6h da manhã, sempre muito cedo e tudo. E então foi assim que eu mesmo tive que, olha, professor Marcelo, sou Angélica, etc, etc. Então, realmente foi dessa forma. E foi muito bom, e foi também como eu fiz com eles. Eu também não dava muito, vai lá e faz, né? Bem, e logo em seguida veio a ROF. Então, com a vinda da ROF, que agora eles olharam a ROF comigo e estão entrando para a ROF, né? Então, com a vinda da ROF, era um mundo completamente diferente, que eu comecei a conhecer, que eu comecei a desbravar e que eu fui fazendo sozinha. E foi muito bom, eu adoro pessoas, adoro conhecer pessoas e tudo mais, então a gente foi indo, foi desbravando, foi conhecendo, fiz grandes amigos. Nossa, me encantei. Sim. Realmente. Você está em qual turma, Angélica, de formação de ROF? 25. Caceta. É muita turma. É muita gente. Muita gente. É muita gente. E detalhe, com um dos tickets mais altos de mensalidade que a gente tem hoje. Talvez, eu acho que o mais alto de São Paulo. E turmas sempre lotadas, né? Temos. Então, nós temos... então, eu digo assim, que foi uma coisa de você precisar... eu brinco muito, que eu digo, porque a ROF hoje, né, ela está extremamente pulverizada, né? A concorrência é muito grande, lógico, todo mundo... Imagine, de cada turma de 15, 20, 25 alunos que eu formo, quantos professores saem dali, quantos institutos, quantas pessoas dando curso. Eu lembro de algumas alunas que formaram institutos na sequência e que ainda vinham tomar café contigo. Tive várias meninas, eu acho que Natália, não sei se era o nome correto, Natália, Juliana, não lembro. Eu tive muita... Por exemplo, né? Alexandre Morita, Vitor Natal, Marcelo Gaspar, a Mariana Marques, Rogério Marques, todos eles foram alunos do Ibope. Olha, eu não sabia. Eu achei que... Porque eu conheci eles já como professores. Eles já davam aula, né? Eles já faziam algumas... Mas de outras... imersões. Você quer pior? Eu que assinei muito TCC ali, viu, amiga? Essa galera. Olha só que legal. E aí eles foram alunos da turma 1. Né? E até hoje o Ale dá aula lá. Então, nós estamos na 25ª turma. Né? Lotado. E aí, o que eu digo, né? Acho que a gente sempre tem que ter, quando você está fazendo, é muito bom aproveitar, celebrar e tudo mais. Então, estou lá, eu digo que
estou brincando, carnaval, eu não vou deixar, vamos dizer, né, um exemplo meio, mas eu já fiz, né, de sair na escola de samba, né, gastar, uau, né, naquela fantasia que eu vou usar 5 horas, sei lá quanto tempo, e depois vou pagar 5 meses. Mas vale a pena, sabe? Aquela coisa de você aproveitou, então é isso, né? Mas depois você tem uma conta para pagar. Então, com a ROF, o que eu comparo hoje o Ibope com a ROF é o seguinte, lembra quando tinha a paleteria mexicana? Lembro. Que eram filas. Eu tinha no Ibope, eu tinha na nossa primeira sala, que hoje é a sala dos professores, folhas de sulfite, uma fila em toda a parede com fila de espera de alunos para fazer a nossa especialização em ROF. E eu, na verdade, eu tinha um pouco de... Eu sou bem atirada, mas também não tiro um pé, atirando o outro no chão, porque eu não quis montar 3, 4, 5 turmas, né? Hoje a gente roda mais turmas, né? Sim. Então, isso foi ficando mais pulverizado. Então, você começa também a trabalhar com mentorias, você começa a desenvolver muitas coisas, novidades na sua especialização. Por exemplo, nós temos um dia onde a gente tem só máquinas. Enchemos a clínica com máquinas, né? A ROF tem muita coisa hoje em dia com de tecnologia, exatamente, né? Para os alunos conhecerem, mexerem e tudo mais. Então, e logicamente sempre gostando da ROF, apaixonado pela ROF, mas é um negócio. Então, você tem ali, você tem conta para pagar, você tem funcionário, os nossos funcionários, eles são todos comissionados, né? Então, a gente sempre, todo mundo tem o seu foco ali de trabalho, mas a gente sempre... São estratégias muito interessantes. Isso. Por exemplo, uma das metas que eu mais achei interessante foi da questão do desperdício, né? Que o cara ganhava uma comissão em cima do quanto ele conseguia economizar. Quanto ele conseguia economizar, mas eu sempre briguei muito. Isso foi uma ideia da Claudinha, que foi a nossa gerente até há pouco tempo atrás, e eu sempre me preocupei muito com, desculpa o termo, mas da economia na porcaria, né? Então, muito cuidado com essa economia. E aí, aquele valor Então, tudo, até no produto de limpeza, entendeu? Ou, por exemplo, uma coisa que entrava na meta de economia, alguém foi lá e negociou com o laboratório um coffee break. Então, aquele valor que nós economizamos no coffee break entrou lá no dinheiro da economia. Era inteligente. Né? Que legal. Aí, esse dia, nós juntamos todo mundo, né? Assim, foram as primeiras vezes que nós fizemos, né? Aí eu comprei uns porquinhos de plástico, né? Coloquei o dinheiro, damos em dinheiro para todo mundo. Coloquei e escondi no auditório ali, né? E cada um recebeu o seu porquinho e todo mundo, do gerente à moça da limpeza, todos receberam o mesmo valor. Isso é muito legal. Sim. Já fiz uma vez, botei todo mundo na sala de reuniões, arrumei também uns cofrinhos cara-lata de cerveja, aí cheguei com uma bandeja, olha, eu vim servir uma cervejinha aqui para vocês, tá? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Gera identidade, gera cultura, né? Gera cultura. Gera, e que eles fazem aonde eles vão. Tem muita gente que... A Isabela, que foi nossa recepcionista, hoje é professora. Sim. Né? O Nossa, Diego, lindo o caminho dela. Diego dela. acabou de terminar, o Bigode acabou de terminar a especialização, muito ele é bom. especialista. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante, né? Da gente olhar no Ibope. Posso fazer mais uma? E só uma coisa que eu queria terminar para depois, que é uma coisa que eu quero contar, que é interessante a gente falar. Então, assim, não é ficar e vamos dizer, sentar em cima, oba, fiz sucesso, é isso. Não. É olhar para outras coisas, como a gente tem olhado agora, com outras frentes, ainda na ROF, mas com outras frentes. Muito. Quais elas? Você pode falar? Lógico, não. Nós estamos na nossa 7ª turma de pós-graduação em saúde. Tá? Então, saúde e estética. Então... Era o que eu ia perguntar. Então vamos lá. Era justamente isso, porque assim, eu vi que uma das coisas interessantes é que mudou a odontologia nos últimos... É para outras áreas também? É para biomedicina.
Biomedicina. Tá. Não Biomedicina. é para dentista, a não ser que o dentista seja um biomédico. Biomédico, fisioterapeuta, enfermeiro, o esteta que fez já a sua graduação, Sim. né? Os biomédicos. Era o que eu ia perguntar, na realidade, porque assim, a gente sabe que mudou a formação nos últimos anos do cirurgião dentista, e tem muita galera, amigas, Ampliou, por exemplo. né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que a gente montou consultório, a gente começou a trabalhar junto, no segundo ano de formada dela, a gente entrou no mesmo consultório, na Moca, e aí ela montou o consultório junto no mesmo ano, no mesmo prédio, né? A gente montou junto, ela fez odontologia até onde deu, hoje ela fala, não sou mais dentista, sou biomédica. E a pergunta é essa, com essa mudança da formação dos últimos anos da odontologia, como que você se adaptou, e aí você já até meio que respondeu, né, para a questão das outras áreas que a ROF levou, como a medicina corporal, como a estética corporal. E aí você falou, tem A biomedicina. a biomedicina na área após na área de saúde. Como que foi essa jogada? Como foi de onde você teve esse insight? Como que você teve essa visão? Olha, Até porque você antecipou essas mudanças, né? Oi? Você meio que antecipou, né, no mercado isso. Exatamente. É uma coisa muito engraçada, né? É a cabeça. É assim, a minha cabeça eu brinco que é um liquidificador. E os meninos pegaram muito isso também. A Mariana também, que é bastante empreendedora, né? Então, a gente sempre tendo aí essas ideias. Então, por exemplo, a gente nunca conseguiu ter uma proximidade odontológica com a FMU. Né? A FMU olhava para o IBOP por outras questões, né, da equipe, tudo como uma concorrência da FMU. E não, ao contrário, né? E aí nós tivemos uma professora, uma vez lá no IBOP, que ela deu uma matéria X, agora realmente eu não me lembro, dentro da especialização. E a gente conversando, ela disse também que ela tinha cursos de biomedicina. Aí, comecei a me interessar. Aí eles nos procuraram, né? Hoje eu estou com... Ela não está mais conosco, eu estou com o Roberto Melo, né? Que tem bastante nome na área, né? E ele veio nos procurar para a gente conversar e fazer, né? Dar continuidade nesse curso de biomedicina. E aí é aquela história, aí a gente pensa no calcanhar de Aquiles, né? Pacientes, né? Porque o curso tem que ter paciente, a gente faz questão de estar sempre correndo, sempre atrás e fazendo ações. Esse curso não é só facial, ele é corporal. Aí eu falei, o paciente eu já tenho. Porque se a mulher que ela faz um preenchimento labial, ela gosta da celulite, da flacidez, ela quer já fazer esse trabalho. Então, a gente tem agora o mesmo paciente, né? Então ele vai, ele trabalha, então a gente trabalha o paciente como um todo. A gente está entrando agora bastante via, né, a biomedicina na tricologia também. Né? Olha que bacana. Planta de cabelo. Na tricologia também, que é uma matéria que está em um procedimento, né, que está muito em voga. Muito, né? Em alta. Então, nós temos a tricologia e toda a parte do cuidado corporal. Né? Muito bacana. Então, é uma coisa muito legal. Então, a gente está olhando. Então, a biomedicina é a minha nova paleta mexicana. Olha só. Mas que eu já estou pensando, entendeu? A gente sempre tem que ir buscando outras coisas. E eu acho isso maravilhoso, é isso que me move. Eu trabalho com as pessoas. Inovar e criar e ter a resposta das pessoas de quererem fazer junto Esse com feedback você. é extremamente importante. É a escutativa, né, que a gente fala, né? Sim, Escutativa. com certeza. Posso fazer mais uma? Pode, claro. E essa Você monopolizou, mas tudo bem. Mas Quase não eu tô me deixou segurando, falar. você não tem ideia. Mas eu sabia que isso ia Eu tô me acontecer. segurando, você não tem ideia. Vou fazer uma aqui e você... Prepara aí, viu? Prepara aí. Prepara aí. Ai. Me fala da época de Londres e de Paris. Como é que foi? Fala um pouco dessa parte. Eu tava doido pra perguntar isso. Bom, isso é uma coisa extremamente importante para mim, né? É até emocionante, né? A primeira coisa, esse Londres e Paris aí que você fala, foi um projeto que um dia a Abril me chamou
Essa época eu fui montar um projeto no Sebrae, uma coisa muito gostosa, muito legal, que é onde eu tinha o compromisso de ter 80% de deficientes físicos na área que eu trabalhava. Nossa, que desafio. Era maravilhoso mesmo, trabalhava super bem com aquele pessoal, era uma coisa muito legal. Das 7 às 14 eu trabalhava, né? E era assim, né? Tchau, tchau, acabou, vai embora, não tem que continuar, que o teu trabalho era bem assim, né? E eu fazia as minhas coisas, que são, eu brinco, né, que são as partes do meu passado negro, né? A culinária, eu costurava gravata para fora, sabe? Então, fazia algumas coisas em casa, então era uma delícia, né? Porque à tarde eu estava em casa, e aí a Abril me chamou para cuidar de um projeto, e era um projeto piloto, aonde nós teríamos que ter era uma parceria com a gravadora Polygram em Londres, que hoje é a Universal, e nós tínhamos que ter um número X de clientes em 6 meses. Eu acho que eram 1.000 clientes em 6 meses nós tínhamos que ter. 10.000. Em 6 meses, para que o negócio continuasse, tivéssemos o break-even. E aí eles me chamaram, se eu toparia, teria que ir para Londres para trazer e implementar esse negócio no Brasil com adaptada a toda a política, que era a época que surgiu o Código do Consumidor. Então, estava todo mundo, né, brigando pelos seus direitos, né? Eu falei, legal, topo. E lembro direitinho, eu ia ganhar R$100 a mais do que no Sebrae. Eita. Nossa. Não era dinheiro, mas não era uma coisa que me movesse a virar a vida desse jeito, mas era na Abril, era a minha paixão. E aí eu disse, sim, legal, eu topo. Então é o seguinte, daqui 15 dias você viaja para Londres para ficar 3 meses em treinamento. Não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha ninguém para ajudar, os 3 filhos. Cheguei em casa, sentei os 3, falei, é o seguinte, surgiu uma oportunidade assim, assim, assim para mim, vou contar com vocês, Mariana tinha acabado de tirar a carta, então vou precisar ir e vou contar com a ajuda de vocês, né? A Abril me deu toda a estrutura e tudo mais, era um bloquinho de ticket de refeição, dividi em 3, tentava entregar na minha casa, sabe? E aí foi muito legal. O que é muito importante, eu não conhecia a Europa. Eu já tinha morado nos Estados Unidos como estudante, eu não conhecia a Europa. Eu tive uma oportunidade uma vez, no colegial, a classe toda foi ficar 40 dias na Europa. E eu, pai, então, né? Eu vou, não vai, não tem dinheiro, não vai, não dá para ir, ponto, encerrou o assunto, não vai. Eu fui conhecer a Europa, graças ao meu pai e minha mãe, que eles me deram cultura, educação, blá, 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 para que um dia eu conquistasse essa viagem e fui viajar para a Europa. E foi assim, foi muito legal, porque eu chegava lá, né, e ia conversar com uma pessoa, e ela dizia, olha, esse relatório aqui, toda segunda-feira, ele é emitido, e aí você faz isso com esse relatório aqui, as ações que eu tinha que tomar. Legal, como eu consigo esse relatório? Não se importa, o 4º andar deixa aqui na mesa toda segunda-feira. Então me diz quem é no 4º andar, porque o 4º andar lá no Brasil você eu também. E aí, assim eu fui, sabe, indo, conhecendo e ligando para minha casa e sabendo as novidades que aconteciam cada vez que eu chegava no hotel, que eu abria a porta, era fax, a comunicação era fax. Tinha um fax embaixo da porta. Ai, meu Deus do céu. E aí, ou era coisa boa, ou não era, ou era uma cópia de boletim, e liga lá no colégio, e aquela história toda, e eu falava, meu Deus do céu, né? E aí eu vim para cá, perto do Natal, cheguei no dia 23, né? E aí presentes para as crianças, brinquedo sem pilha, trouxe casaco, tal, em dezembro, tênis Vans, né? Eles iam ter tênis Vans, né? E aí cheguei, eu falei, meu Deus, vou ter que chegar em casa, montar a árvore de Natal, e, sabe, começar. Eles foram me buscar no aeroporto, claro, saudades do que tinha na mala da mamãe, né? E aí, quando eu abri o elevador, tinha um Papai Noel na porta, blim, 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 não sei o que, a minha casa maravilhosa, toda arrumada para o Natal. Os 3 deixaram assim a casa maravilhosa. Mas eu tinha que reclamar, né? Então vamos no supermercado, né? Vou ter que comprar, cozinhar. Não, mãe, a Maria, já encomendei tudo.
Eu já sobe, eu falei, mas e o cheirinho de assado na casa, né? Não tem... Então, foi assim, esse tempo, eu ia muito e voltava a Londres, né? E era uma coisa muito assim, faltou alguma... Como é o processo, né? De não sei o quê. Processo. Eu estava, às vezes, na sala do meu chefe para atender ele e fazer assim, Andréia, pega uma passagem, semana que vem a Angélica está indo para Londres. Então, era uma coisa assim de ir... Emily em Paris, literalmente. Mais ou menos. Emily em Paris. Aí eu fui, fiz 40 anos lá. Né? Fiz 40 anos lá e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E resolvi conhecer Paris, que eu não conhecia. Né? Aí fui numa agência, pedi lá, eu queria uma viagem e tal. Ela falou assim, só para você? Sim, só para mim não. Mas como assim? Sim, mas sou só eu. Não. Mas por quê? Eu te arrumo uma companhia. Eu falei, não é nada do que você está pensando, minha filha. Aí ela falou assim, mas uma outra mulher. Eu falei, mas não interessa. Aí depois, hoje isso tudo mudou, né? Muito tempo atrás. Aí depois era assim, não, você quer um quarto com banheiro? Para quê? Sim, eu quero, né? Porque eu sei que aí eu cheguei em Paris, peguei o trem, uma moça me ensinou, falou, não pega nada do carrinho porque custa uma fortuna, aquilo lá não é de graça, e vem aquele carrinho e eu... Ali, desci do trem. Quando eu desci do trem, eu só olhava e via Sotier. Eu falava, gente, todos os lugares vão para Sotier, não é para lá que eu tenho que ir. Eu tinha um endereço, não é para lá que eu tenho que ir. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para minha casa. Eu não sei por que eu liguei para minha casa, sabe? Para saber deles e tal. Aí eu falei assim, você vai para esse raio desse Sotier ou você vai ficar aqui sentada na estação até o domingo, que era o dia seguinte, e vai falar que Paris foi ótimo, tudo lindo, mas que o filme da máquina queimou, né? Até que eu descobri, né? Saída, né? Saí e aí ganhei o mundo. Aí era final de semana, viajar, e essa empresa foi uma coisa muito legal. Ela não teve os 10 mil clientes pedidos no prazo, chegou a 100 mil. Né? Olha! Aí era um caos, porque nada estava preparado para isso. Então, a gente recebia a carta assim, se eu não receber os meus CDs até o dia 25, eu vou no Procon. Né? Isso era 10 horas da noite, a gente lendo carta, o menino falava assim, hoje é dia 24, depois a gente resolve, porque a gente corria. E uma vez me entrevistaram lá num jornalzinho da Abril, e eles perguntaram qual foi o segredo de ultrapassar essa loucura, porque foi uma loucura. Eu recebi uma intimação uma vez de cartório embaixo da porta da minha casa. Eu falei, o que eu fiz? Né? Não contei nada para ninguém. Né? Falei, olha, eu tenho uma consulta médica, vou lá no cartório. Cheguei lá, era coisa de cliente que estava... Era uma loucura. E aí foram 100 mil clientes, foi maravilhoso, foi um sucesso. A gente ganhou a empresa do ano de marketing direto, né, que era a venda de CDs, todo mundo estava trocando vinil por CD, era uma coisa muito legal, mas aí começou toda a questão de baixar música na internet e tudo mais, aí a empresa não foi viável. Eu entendo. Mas hoje eu vou. Depois eu fui atender o Marriott numa agência, tá? E aí você tem que ir, não sei o que agora, tal, tá bom, vou embora. Aí as crianças já estavam maiores, já tinha MSN para eles fazerem as encomendas. E foi, assim, uma coisa muito difícil, porque eu tive que ficar 20 dias no resort do Marriott, conhecer tudo, experimentar tudo, para poder montar toda a campanha. Coisa horrível. Aqui. Foi difícil. A minha vida foi sacrificada. Angélica, muito obrigada. Não sei nem, olha, o que dizer. Você deu uma aula eu também. Eu quero abraçar ela. Né? Eu tô aqui querendo abraçar ela. Mas eu quero, né? De empreendedorismo, uma baita lição aí. A gente vê sua força, né? Acha que você... Para mim, você nasceu pronta, né? Porque eu só vejo... Exato, a gente só vê os resultados, né? Mas não imaginava que você tinha passado por toda essa trajetória aí. Foi muita coisa. Muita coisa. E são 10 anos. Quando eu comecei o Ibope, eu falei, eu tenho 60, com 65 eu vou parar. Aí vieram os 65, eu falei, eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, né? 70, só que tá aí, né? E aí agora os meninos
já vieram ô, véia, então, sabe, vamos, e eu já tô, sabe, falei, 75, então. Vai indo. E diz para as pessoas onde é que elas te encontram, qual que é a página do Ibope. Como é possível conversar com a Angélica Mar? Ai, gente. Aliás, página do Ibope. Elas te encontram Angélica lá, Mar. né? No Ibope, porque você está sempre lá. Né? Então, nossas páginas são cursos Ibope, Clínica Ibope. Nós temos isso também. É muita separação. Separa a família, separa a clínica, separa curso. Porque a gente, na Clínica Ibope, né, é o depois, né? E aí, no cursos Ibope, né, a gente tem já tem sangue, né? Que a gente tem implante também, tem uma série de outros cursos, né? Fizemos o nosso primeiro de lip lift a semana passada, foi muito legal, fiquei espantada com os resultados, achei um negócio bem bacana, né? O legal é que você acompanha, né? Não perdi, não tem medo, agora tá tudo certo, agora eu tô gostando, eu sou muito apaixonada, né, por tudo que eu faço, né? E aí, vamos aí para o ano que vem, a véia vai junto. Vamos embora, vamos fazer, né? Diga-se de passagem, eu também já tô com um monte de trabalho aqui já do Subage, pra você ter ideia. Que bom. Tô com um monte de trabalho de Subage aqui. Já passaram a tarefa de casa pesada. Eu tenho até o CIOS para entregar um monte de artigo, um monte de coisa. Maravilha, né? Faz mesmo. Por favor, que eu quero... Trabalho. Quero vender, quero aplicar, quero deixar as pessoas melhores e mais felizes, né? Olha... Quando eu te convidei, a única coisa que eu falei, eu vou prometer que eu não vou monopolizar, que eu vou deixar minha companheira de bancada falar, né? Porque, assim, eu tenho tanta coisa para perguntar, tanta coisa para conversar. Um dia, quem sabe, a gente começa tudo de novo, tudo de novo. Eu adorei, eu tava tensa, eu falei, ai, meu Deus, não, vai conduzir. Falei, legal, vai ser um bate-papo, né? Quando você me mandou as perguntas, eu falei, e agora? GPT, por favor, sabe? Então, assim, do fundo do coração, obrigado pelo carinho. Imagina, eu que tenho obrigado que por anos e anos de aprendizagem, de ensinamentos. Para mim, principalmente, Por ter me aguentado, agradeço. Por ter me aguentado, principalmente, né? Você perdeu a parte boa do remédio, né? Perdeu a parte boa do remédio da medicação. Ele demorou para começar. Tá medicado, né? Eu vou fazer aqui um corte bem bacana, que é o seguinte. Se eu tenho algum sucesso hoje na minha empreitada como diretor de escola, Angélica Mack me formou. Então, se eu tô certo ou errado, a culpa é sua, né? Tem que ser, porque eu fui na intuição, entendeu? Obrigado pelo carinho, minha amiga, sem palavras, mãe querida, né, por estar aqui com a gente hoje. Nossa, agora você falou que o que chorou, acho que eu tô sendo a segunda. Né? Imagina, gente, eu que tenho muito que agradecer aí, quanto que eu aprendi com vocês, quanto que a gente já riu, já chorou, já gramou, sabe? Esse seu jeitão aí, molecão, me dava oportunidade também de querer tirar o chinelo, sabe? De não matar uma pessoa, né? Não perder o réu primário. Perder o réu primário e lá, sabe? Lécio! Aí eu descobri que eu ligava pro Sérgio, né? Um dia eu falei assim, Sérgio, eu tô me sentindo a diretora da escola para ligar para a mãe do Joãozinho. Não dá! Muito bom. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Fecha a conta, patroa. Muito obrigada, viu? Esse foi o Voz e Visão para vocês. Sigam nossas páginas nas redes sociais e encaminhem para os colegas aí que vão aproveitar muito e aprender muito também com esse episódio maravilhoso aqui com a Angélica Amar. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Ai.